E aí pessoal, beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui de cálculo de limite, tá? O exemplo aqui vai ser bem simples, mas ele é bastante importante, certo? Porque vai servir como modelo, digamos assim, certo? Como modelo para outras questões, ok? Então, vamos fazer o seguinte, a função com a qual nós vamos trabalhar é essa daqui, f de x igual a 1 sobre x. Obviamente aqui, né, o x tem que ser diferente de zero, ok? E o que a gente vai querer saber é o que acontece com essa função quando o x vai a zero pela direita, quando x vai a zero pela esquerda, quando x vai a zero, quando x vai para mais infinito, e por último quando x vai a menos infinito, ok? O que acontece nesses casos aqui? Bom, vamos fazer o que o item A. O que acontece quando o x vai a zero pela direita? Olha só, você tem aqui uma fração, né? Aqui é 1 e aqui é um número que está indo a zero, só que por valores, né, positivos, né? Ou seja, aquele negócio, né? E a zero pela direita significa dizer o quê? Você tem aqui o zero e a zero pela direita significa que o seu x está aqui e ele está indo nesse sentido, certo? Então está se aproximando de zero por aqui. Para saber o que acontece com essa fração quando esse número aqui diminui, você pode, por exemplo, fazer o seguinte, certo? Você pode pegar 1 sobre, você vê aqui, por exemplo, um número pequeno, 1 sobre 10. O x aqui é 1 sobre 10, certo? Então aqui no caso 1 sobre 1 sobre 10, né? Isso aqui dá 10. Aí você faz agora o caso em que o x é 1 sobre 100, tá? Nesse caso aqui, em que o x é 1 sobre 100, isso aqui vai dar 100. E se você fizer um outro caso, menor ainda, 1 sobre 1000, tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1000. Então, o que é que você observa? À medida que os seus valores de x vão se aproximando de zero, né? Veja, está aqui o zero, está aqui 1 sobre 10. Óbvio que 1 sobre 100 é menor ainda, então está aqui 1 sobre 100 ainda é menor, está mais perto de zero. E 1 sobre 1000 ainda é menor ainda, né? Então 1 sobre 1000 está mais perto ainda, tá? Então, à medida que você se aproxima de zero, certo? Aqui pela direita, o que está acontecendo com os valores? Estão crescendo, né? Então, cada vez ficando maiores. Então, o que a gente diz quando isso acontece? Ou seja, o x está se aproximando de zero por aqui, né? E os valores que a função assume estão crescendo. Então, isso quer dizer que o limite de f de x, quando x vai a zero pela direita, isso é igual a quanto? Mais infinito. Por que é mais infinito? Os valores estão crescendo, né? Estão aumentando. E como, veja, o x aqui é um número positivo, certo? Esse número aqui é positivo, aqui vale a regra do sinal. Então, a regra do sinal, né, no caso do quociente aqui, divisão de números de mesmo sinal dá positivo. Então, seria mais, e como os valores estão crescendo, então, mais infinito. Ok? Vamos agora para o segundo caso. Quando o x vai a zero pela esquerda, é basicamente o mesmo, vai acontecer a mesma coisa, certo? Só que agora vai mudar o sinal. Porque veja bem, você tem aqui o x agora se aproximando, né, de zero, só que pela esquerda. Então, os valores de x agora são todos negativos, certo? Então, em vez de você colocar, por exemplo, 1 sobre 10, né? O seu x ser 1 sobre 10, você colocaria menos 1 sobre 10. Em vez de ser isso aqui, 1 sobre 100, você colocaria o x sendo igual a menos 1 sobre 100. E aqui no caso seria x igual a menos 1 sobre 1000, certo? Então aqui os resultados seriam menos 10, menos 100, menos 1000. Então está acontecendo a mesma coisa, está ficando grande, né? Digamos assim, grande em módulo, né? Está ficando grande em módulo, só que está indo para menos infinito, certo? Então assim, esse outro caso aqui, certo? X tendendo a zero
pela esquerda é basicamente esse mesmo caso, só que com os sinais trocados, né? Você vai fazer o x menos 1 sobre 10, menos 1 sobre 100, menos 1 sobre 1000. Aí vai dar menos 10, menos 100, menos 1000. E aí a conclusão que você chega é que o limite do f de x, quando x vai a zero pela esquerda, isso aqui é igual a menos infinito. Por que menos infinito? Porque você percebe que esses números que vão ficando aqui, em módulo, né, eles estão ficando muito grandes, certo? Mas todos eles vão ser negativos, né? Então, o que está acontecendo? Na reta, se você olhar para a reta numérica, tá? Então, esses números estão ficando cada vez menores, né? Estão indo para menos infinito, certo? Estão indo para lá, ó, ok? Bom, agora vamos ver o que acontece nesse outro caso aqui, quando x vai para mais infinito, certo? O que acontece quando x vai para mais infinito? Veja, esses dois primeiros casos, eles mostram o que acontece com a função quando esse x aqui é um número próximo de zero, né? É um número aqui pequenininho perto de zero, ou do lado positivo ou do lado negativo. Agora vamos ver o que acontece quando esse número aqui, certo? Ele é um número muito grande, positivo, ou ele é um número muito grande em módulo, só que negativo, certo? Então vamos ver aqui o caso em que o x, né, ele é muito grande, né, para o lado positivo, ou que é muito pequeno aqui para o lado negativo. Vamos aqui para o item C aqui. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, x igual a 10, né, quanto é que vai dar fazer x igual a 10? Quanto é que dá o f de 10? F de 10. O f de 10 vai dar 1 sobre 10, que dá 0,1. Se você fizer x igual a 100, quanto é que dá o f de 100? Dá 0,01. E o que é que dá x igual? Se o x for 1000, o que vai acontecer com f de 1000? Vai dar 0,001, certo? Ou seja, o que você observa com o valor da função? Está cada vez ficando menor, certo? Está cada vez ficando mais próximo de zero, certo? Então, esses números aqui estão ficando próximos de zero. Então, nesse caso, a gente vai dizer o quê? Limite f de x, quando x vai para mais infinito por quê? Por que a gente está dizendo que o x vai para mais infinito? Porque o x está aumentando, né? Está crescendo indefinidamente, certo? E quando o x cresce indefinidamente, o que acontece com o valor da função? O valor da função tende a ir para onde? Para zero. Ok? Então, assim, à medida que você aumenta os valores de x, o valor da função vai tender a ir para zero. Ok? E o que vai acontecer nesse outro caso aqui? A mesma coisa, né? Do mesmo jeito que a gente trabalhou para cá, de forma fazendo analogia, certo? Para a gente não ter que trabalhar duas vezes, a gente vai para cá. Aqui, se o x for menos 10, quanto é que vai dar aqui? Menos 0,1. Se o x for menos 100, aqui vai dar quanto? Menos 0,1. E aqui, se o x for menos 1000, a função vai ficar quanto aqui? Menos 0,001. Ok? Ou seja, você está aqui no zero, né? Se o seu x for isso aqui, o valor da função vai estar onde? Vai estar por aqui, digamos. Depois, vai estar onde? Se o x for isso aqui, vai estar mais perto de zero, porque esse número aqui é mais perto de zero do que esse. Vai estar aqui. E depois, se o x for esse aqui, o valor da função vai estar onde? Vai estar aqui, ó, mais perto de zero ainda. Certo? E se você trocar o sinal, né? Vai ficar menos 0,1, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001 aqui, certo? Então vai ficar cada vez mais próximo, né, de zero, ok? Se a gente quisesse esboçar o gráfico dessa função, como é que seria, certo? Como é que seria o gráfico para essa função aqui? Veja, quando o seu x vai a zero, né, pela direita, ou pela direita, vamos primeiro fazer isso aqui logo, pela direita, o que acontece
com o valor da função, ela vai para onde? Para mais infinito, né? Então, quando você se aproxima aqui de zero, o valor da função ele tende a ficar muito grande. Então, o gráfico tende a fazer isso aqui, ó. Certo? Tende a subir, tende a encostar no eixo Y. Certo? Ele tende a encostar aqui no eixo Y. E quando o x, né? O que vai acontecer, né? Quando o x vai a zero pela esquerda, né? Ou seja, quando você se aproxima aqui, ó, certo? De zero, né? Pela esquerda, o valor da função vai para onde? Vai para menos infinito. Então, o gráfico tenderia a fazer uma coisa assim, ó, certo? O gráfico tenderia a fazer uma coisa assim. E o que é que acontece quando o x vai a mais infinito? Quando o x vai para mais infinito, o valor da função vai para zero, certo? Então, isso quer dizer que o valor da função, que o gráfico da função tenderia a fazer uma coisa assim, ó. Iria se aproximar aqui do eixo x. E a mesma coisa para cá, certo? Quando o x vai a menos infinito, né? O valor da função vai também para zero aqui. Vai tender a se aproximar aqui do eixo x, ok? Olha só, essa função aqui, tá? Ela é muito importante porque ela vai servir como uma espécie de um modelo, certo? Para a gente, ok? Quando nós calcularmos o limite dessa forma, limite da forma assim, f de x sobre g de x, tá? Quando o x vai, sei lá, para mais infinito, por exemplo, tá? Se isso aqui, né, vai para um número e isso aqui vai para zero, por exemplo, né? O que vai acontecer, certo? Isso aqui vai para mais ou menos infinito, tá? A gente vai ver outros exemplos aí daqui a pouco, beleza? Então, até lá. Valeu, gente.